Se nós estamos num processo democrático e Maduro ganhou democraticamente, por que nunca apresentaram as atas? Minha resposta é isso? 5 minutos. Bom, eu respondo isso com toda tranquilidade, porque eu estava cobrindo as eleições venezuelanas em julho do ano passado. Eu fui um dos poucos jornalistas que teve acesso ao Conselho Nacional Eleitoral, e eu sou uma testemunha do que aconteceu naquela noite. O que aconteceu naquela noite, Segré, foi muito parecido do que aconteceu no 3 de janeiro. Houve um ataque cibernético. Toda a mesa de computação, de controle do sistema de apuração, ela se apagou. Simplesmente ela ficou escura. As transmissões das informações das urnas e dos locais de votação para o comando central se interrompeu. Isso depois ficou comprovado, se sabe até de onde partiu esse ataque cibernético, partiu de Montenegro, se detectou um grupo de empresários norte-americanos que tinham viajado para Montenegro naquele momento, se identificou que alguns desses empresários eram diretamente vinculados à tecnologia da informação e houve um ataque cibernético violento que interrompeu o processo eleitoral. O que acontece com a interrupção do processo eleitoral? Somente existem as atas de pé de urna, que são atas não oficiais, mas que no pé de urna são distribuídas essas atas para os diferentes partidos que participam do processo eleitoral. Os partidos que estão ali fiscalizando cada sessão eleitoral, eles recebem a comprovação de cada local de votação. Mas não havia centralização oficial do sistema eleitoral. Essas atas tiveram que ser todas recontadas. O que fez, então, o governo venezuelano? Cada partido conta o seu? Não, porque isso significaria uma guerra de narrativas brutal. Como qualquer país do mundo, o que se decidiu foi: todas as atas disponíveis devem ser endereçadas à Corte Suprema. Houve uma decisão do Conselho Nacional Eleitoral de levar todas as atas de todos os locais de apuração para a Corte Suprema. Que atas eram essas? As atas que estavam nas mãos dos partidos, porque o sistema venezuelano, ele centralizava todos os resultados e essa centralização foi bombardeada pela guerra cibernética. Esses documentos dos partidos, que foram todos eles chamados a entregar suas atas, foram centralizados pelo Tribunal Supremo de Justiça, que é o STF venezuelano. O partido de Edmundo González e Maria Corina, Edmundo González foi o candidato apoiado pela extrema-direita naquelas eleições, esse partido se recusou a entregar suas atas, porque o seu plano nunca teve a ver com eleições, tinha a ver com criar pretexto para um golpe de Estado. Menos de uma hora depois do ataque cibernético ao Conselho Nacional Eleitoral, em mais de 60 pontos do país, irrompeu-se núcleos, polos de violência que atacaram instituições, que atacaram símbolos do governo, que bloquearam ruas, que colocaram fogo em veículos, já desatando a violência menos de uma hora depois do ataque cibernético. Teve brasileiros, Gustavo Segré, que não conseguiram, na manhã do dia 29, por conta da violência da oposição de extrema-direita, sequer chegar ao aeroporto. Podem perguntar a João Pedro Stede, líder do MST, que estava nas eleições, e isso está filmado, não é a versão dele, isso está filmado. Por que ele não conseguiu chegar ao aeroporto? Porque um dos polos da oposição violenta estava no aeroporto, tomou o aeroporto e impediu os voos de decolar. Isso está na imprensa, podem procurar no YouTube essas imagens. Então, mas e as atas? Menos de uma hora depois do ataque cibernético, já havia esse golpismo em curso. As atas foram entregues por todos os partidos, menos pelo partido de Maria Corina. As atas de todos os partidos que as entregaram foram computadas pelo Tribunal Supremo de Justiça num processo que demorou 12 dias. E saiu o resultado oficial pela Corte Suprema da Venezuela. Não existem estas atas oficiais. As atas que foram processadas foram as atas que todos os partidos tinham. Se a extrema-direita tivesse entregue as suas atas, ela poderia ter cotejado com as atas dos demais partidos, porque nós tivemos vários candidatos presidenciais naquela eleição. Tanto foi legítima a decisão da Corte Suprema, quanto vários candidatos de oposição aceitaram a decisão da Corte Suprema. Havia naquelas eleições, se minha memória não me traz, 6 candidatos a presidente. Apenas 2 das candidaturas não aceitaram o resultado.
outras 3 candidaturas de oposição reconheceram que a decisão da Corte Suprema era uma decisão correta. Essa é a história do que aconteceu nas eleições do dia 28 de julho, sobre a qual você é um desinformado. Você pode entender eleição do Boca Juniors, mas do processo eleitoral da Venezuela você não estudou, você não se aprofundou, você não buscou informação. Obrigado. Breno, o que você achou da resposta, Segré? Não, achei uma piada a resposta, porque Stedley foi lá para invadir alguma coisa ou foi para ajudar na contagem dos votos? Imaginemos por um momento que teve um resultado, e o resultado foi armado por algum papel, sei lá, pegaram um papel assim e falaram, ó, 3 votos. Alguma coisa vocês armaram para chegar ao resultado que era 51% do Maduro e 49% do outro. Quando não reconheceu o Edmundo González Urrutia, e é do jogo, não reconheço porque não tem o ata. Foi acusado de golpista, de terrorista, e se ele não sai do país é preso político. Então, se mesmo tinha um guardanapo com um número de eleição, deveriam ter apresentado isso, para dar um pouco de seriedade ao processo, porque de algum lugar e de algum papel, vocês tiraram o resultado. Se tiraram o resultado de algum papel, mesmo que seja um guardanapo, deveriam ter apresentado o guardanapo, porque senão, como conseguiram fazer um escrutínio se faltavam as atas de um dos partidos, ou de 2 partidos? Que foi? Votaram 20 milhões. Temos 14 milhões aqui, então os outros 4 que faltavam. De algum lugar vocês tiraram o resultado, Breno. Se informe melhor como fazer um escrutínio. Estou tomando já estou aprendendo de você como descaracterizar aquele que está debatendo com você. Já vou ficar bom nisso. Mas algum documento teria que ter. Por que não apresentaram nada? Nenhum guardanapo com o número de quantidade de votantes. Isso me leva a 2 questões. Primeiro, as atas nunca existiram, por isso não as apresentaram. E segundo, me preocupa, porque o sistema venezuelano, que como você disse, é passível de ataque cibernético, é o mesmo sistema das urnas que utilizam aqui no Brasil. Não é a mesma empresa? É a mesma empresa. E aí, como que vai ficar agora? Será que vamos ter um ataque cibernético de Montenegro? Primeiro, eu vou fazer uma correção geográfica. Não foi Montenegro, foi Macedônia do Norte, o local onde houve a origem do ataque cibernético. Segundo, ex-Jugoslávia. Você pode conhecer de futebol, porque você reconhece que o Pelé é melhor que o Maradona. Mas você não entende nada de Venezuela. O processo eleitoral da Venezuela não é que cada partido tinha suas atas e as atas diziam respeito a um grupo de urnas. Cada partido tem as atas de todas as urnas, porque as pessoas recebem cópias das atas de cada urna. Por isso que a Corte Suprema chamou todas as atas para consolidar o resultado. O resultado foi consolidado sob a supervisão dos partidos que entregaram as atas. O que a Corte Suprema não podia fazer era chancelar umas atas de alguns partidos contra as dos outros e entrar numa guerra de narrativa sobre essas atas. O que eles então não mostraram nada. De comum acordo com todos os partidos oposicionistas que seguiram o caminho institucional foi consolidar o resultado. Tanto é assim, Gustavo Segré, vou te contar uma coisa que você não sabe. Edmundo González, para sair da Venezuela, fez um acordo. Nesse acordo, ele assinou um documento pelo qual ele reconhece o resultado das eleições. Acho que assim não ia preso. Esse documento está assinado por Edmundo González e ele relata nesse documento o que se passou naquela noite. A oposição nunca quis saber de eleições. Esse setor da oposição, liderado por Maria Corina, o que queria era virar o jogo. Queimaram urnas, atacaram centros de votação. Foi um ataque de extrema violência. Primeiro, não me ficou claro, e eu acho que para a audiência também não, mesmo tendo atas do governo somente, por que não mostraram essas atas sem considerar as outras? Não ficou claro para ninguém, imagino que está aqui, por que não foi apresentado alguma ata de qualquer coisa. E eu posso não saber, Breno, mas não sou idiota. Então, se não apresentaram atas, pelo menos dá uma suspeita de alguma coisa estranha de não apresentar as atas que redundaram nesse resultado. Mas vamos lá.